Agora eu volto a falar a respeito da medida provisória 1227, aquela que tange sobre o PIS/COFINS, que tange sobre as tradings, que tange sobre as indústrias frigoríficas exportadoras, indústrias e basicamente todas as cadeias produtivas no Brasil que trabalham com exportação, como a do café, como a da laranja, como a do boi, como a da soja, do milho e por aí vai. Para falar a respeito deste tema e também de quais são as ações que estão sendo tomadas em relação a essa medida provisória do governo, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com o deputado federal pelo Cidadania de São Paulo, Arnaldo Jardim, que participa conosco nesta edição, vice-presidente também da Frente Parlamentar da Agropecuária. Arnaldo, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi. E eu quero saber o seu entendimento a respeito destes fatores, que nós tivemos um travamento praticamente total na quarta, na quinta-feira, em relação aos negócios, principalmente por parte dessas tradings que operam no Brasil, porque ninguém sabe como vai ficar agora este cenário. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer a todos os nossos que nos ouvem pelo canal do Boi, por toda essa rede de comunicação, sobre o impacto extremamente pernicioso, como você bem disse, dessa medida provisória. Essa medida provisória que impede uma prática usual, que era o uso dos créditos oriundos do pagamento do PIS/COFINS, não é nenhum benefício fiscal, é a possibilidade de que impostos pagos, os créditos relativos a eles, possam. Isso se faz normalmente para evitar cumulatividade, para que você não fique pagando a cada etapa impostos sucessivos numa escala quase infinita. Um dos princípios da reforma tributária votada por nós no Congresso, decidida de comum acordo com o governo sempre disse que era contra a cumulatividade, fica extremamente comprometida por essa medida, que impede o reconhecimento de crédito. E digo, não é benefício fiscal, é um crédito. Um outro compromisso longamente debatido na reforma tributária que o Congresso realizou, dialogando com o governo e principalmente com a sociedade, era não aumentar a carga tributária. E essa medida aumenta a carga tributária. Trouxe instabilidade aos negócios, como você bem disse, particularmente aos negócios vinculados à exportação, mas traz pelo acréscimo a questão que vai impactar na inflação e no custo dos alimentos. Então, por esse conjunto de razões, é que nós nos surpreendemos. O governo nunca cogitou dessa medida anteriormente, não dialogou minimamente sobre isso, e nós estamos mobilizados para impedir que isso desative negócios, comprometa contratos já realizados. Mas nós estamos com o Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo, que ele devolva a medida provisória. Por quê? Porque um dos princípios que devem ter qualquer medida provisória, deve ter, é com relação ao respeito da constitucionalidade. E o artigo 62 da Constituição, no seu parágrafo 1º, inciso 2º, diz claramente que esses créditos que o contribuinte tem, a empresa ou contribuintes individuais têm, que eles são reconhecidos como ativos e eles podem ser coerentes. E o que aconteceu foi isso. São ativos, muitas vezes escriturados pelas empresas, ou seja, fazem parte de toda a questão tributária realizada, constituída, registrada das empresas, possa ser alterado assim repentinamente. Nós estamos mobilizados para que essa medida não prospere. Tem, então, ferramentas que o senhor citou, como é que essa medida provisória chegou ao Parlamento Brasileiro, ao Congresso Nacional, e eu enxergamos aqui que foi arbitrário,
em relação ao Congresso, foi arbitrário em relação às cadeias produtivas e posso garantir que foi arbitrário em relação ao produtor rural brasileiro também, que está bastante preocupado. Dentro das ferramentas que são possíveis, dentro da ordem legal, dos trâmites legais, como que isso vai ocorrer para que essa MP não siga trazendo impactos negativos, que ela está, neste momento, inclusive, trazendo tais impactos, principalmente para suco de laranja, café, soja, entre outros produtos. Você mencionou muito bem essas cadeias produtivas, essas cadeias listadas por você, eu acrescentaria o açúcar nisso, elas perfazem a grande conjunto de contribuição do agro responsável pelo superávit comercial do Brasil. Se essas cadeias param, se os negócios são interrompidos, se compromete o superávit comercial, se compromete a atividade produtiva do país. E você tem razão, os negócios estão paralisados. O objetivo na nossa Constituição, que são as medidas provisórias. Por que existe medida provisória? Quando há alguma questão muito emergencial, alguma questão que o governo não pode mandar um projeto ao Congresso, ao Parlamento para discutir, e ela tem que surtir efeito imediato. Este caso claramente não era isso. Esse caso e as medidas provisórias devem ser sempre, porque elas produzem efeito imediato, elas devem ser sempre precedidas de um mínimo de diálogo e comunicação. Não houve diálogo nem comunicação. Portanto, como reagiu o mercado? Paralisar os negócios. Os novos negócios interrompidos, todos paralisados. E mais do que isso, contratos já feitos são por essas medidas e teriam que ser repactuados. Isso vai ensejar um conjunto de ações judiciais, trouxe insegurança jurídica. Então é por conta dessa razão que as alternativas, como você me indaga, políticas, jurídicas, são três. Vamos a ela. Primeiro, que o governo perceba o erro cometido. Eu torço por isso, gostaria que isso acontecesse. É um país a medida provisória e abre a discussão. Segunda alternativa, o presidente do Congresso, e eu acabei de inspecionar o dispositivo legal, ofensa ao artigo 62, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, com base nessa questão constitucional, ele pode ter a medida provisória e susta o efeito que ela já produziu. Insiste em manter o Congresso pode apreciar mais rapidamente, podemos pautar essa votação para logo e rejeitar a medida. O ideal seria que o governo se conscientizasse da reação e refletisse, retirasse a medida provisória. Esse é o nosso apelo.